Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E bom, primeiro a gente teve isso. Have you ever seen such a beautiful night? Logo depois a gente teve esse. But I can't wait for him. Because waiting for you is like waiting for rain in this drought. Useless and disappointing. E agora tá sendo a vez desse. E isso só para começar. Ela é a rainha teen dos anos 2000, a estrela que deu início a toda uma geração de artistas que marcaram um momento bem específico alguns anos atrás. Uns bons anos atrás, na verdade, eu diria. Com 5 álbuns de estúdio, são mais de 15 milhões de cópias vendidas mundialmente. Suas turnês já circularam o mundo inteiro, seus filmes batiam recordes de audiência. E ainda que ela não tenha atingido o ápice tão grande na música quanto a de contemporâneas, à la Britney Spears, Fergie ou Nelly Furtado, ou se tornado o maior rosto das comédias românticas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ou Anne Hathaway, o conjunto da obra foi o fator X para Hilary Duff conquistar o seu espaço e se tornar um pop icon, cujo seu sucesso já foi pauta até de estudo científico. Atriz, cantora, compositora, empreendedora, produtora, diretora, escritora e mãe de 3 filhos. O currículo de Hilary Duff é bem extenso, são 34 anos de idade e mais de 28 apenas de carreira, onde ao longo de todo esse tempo ela nos entregou vários momentos de ouro que hoje são trazidos novamente e que de certa forma até apresentam ela a um novo público que talvez não tivesse nem nascido na época do seu auge. No vídeo de hoje, que nossa, foi muito difícil para eu fazer, a gente vai passar aqui pelos principais momentos que moldaram a carreira de Hilary Duff e como eles são sempre revividos novamente. Às vezes com aquele toquezinho de Go Girl, Give Us Nothing, mas até isso ela sabia fazer de uma forma que cativava. Antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e vamos lá! Hilary Duff nasceu no dia 28 de setembro de 1987 e não demorou praticamente nada para que ela se tornasse uma estrela. Com apenas 9 anos de idade, ela já havia entrado para o mundo de Hollywood, fazendo pequenas pontas em produções como True Woman e Playing by the Heart, ambas aliás onde ela contracenou ao lado de Angelina Jolie, mas o seu primeiro grande papel de visibilidade veio mesmo em 1998, quando ela protagonizou o filme Gasparzinho e o Andy, provavelmente o maior clássico de Halloween para crianças, ao lado de O Feitiço das Gêmeas das irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, e Abracadabra também. A partir daí, os convites não paravam mais de chegar, e entre 1998 até 2001, a Hilary fez várias pequenas pontas em filmes e séries para TV, tanto que por essa época a agenda dela já estava tão lotada que ela nem frequentava mais a escola de maneira tradicional. Era uma professora que ia até a casa dela, ensinava e fazia as avaliações de passagem de ano. O famoso homeschool, como eles falam por lá. Todos esses pequenos papéis foram encaminhando para que a Disney colocasse os olhos nela e a convidasse para fazer uma audição para um novo programa que eles estavam desenvolvendo. E apesar de eu sentir que aqui no Brasil Lizzie McGuire nunca teve assim um impacto muito forte, acredito que uma boa parte disso pelo programa nunca ter passado em um canal de TV aberta por aqui, quando ela estreou nos Estados Unidos em janeiro de 2001, foi o início de um fenômeno. Levemente inspirado pelo filme alemão Corra Lola Corra, e aqui quando a gente fala levemente é porque é bem levemente mesmo, Lizzie McGuire basicamente acompanhava a história do dia a dia de um adolescente comum ali nos seus 13, 14 anos, indo para a escola, brigando com o irmão, se apaixonando, fazendo descobertas pertinentes para uma garota da sua idade. Enfim, nada de excepcional como outros programas que a Disney produziu posteriormente. Óbvio que tinha várias coisas que literalmente só iam acontecer em um programa de TV, principalmente em um programa de TV do Disney Channel, mas no geral era algo ali bem pautado no dia a dia comum de um adolescente ali no início dos anos 2000. Ao todo a série teve 65 episódios, que foram divididos em 2 temporadas, entre 2001 e 2004, eram aí temporadas bem longas naquela época, né, que eles faziam. Tendo a primeira temporada 80% de aprovação no Rotten Tomatoes e a segunda 100% de tomatinhos vermelhos. No meio desse caminho, em 2003 foi lançado o filme que popularizou ainda mais a personagem em todo mundo, já que Lizzie McGuire, um sonho popstar, foi lançado não apenas no Disney Channel, mas como nos cinemas também. E acompanhando as aventuras dela pela Itália, o filme arrecadou cerca de 60 milhões de dólares apenas em bilheteria, mas só a licença que a Globo teve que pagar, eu acredito que possa ser aí uns 10% desse número, porque, nossa, o tanto que esse filme passava na sessão da tarde não tinha explicação. No geral, o filme tinha uma produção bem moderninha pra época até,
Mas é aquilo, com quase aí 20 anos de avanço de tecnologia, bastante coisa hoje já é ali bem cringe, né? Tanto que um dos memes mais famosos que a galera sempre revive da Hillary é aquela famosa cena da Liz no Coliseu, que eu não sei se era a parte lúdica que falava mais alto na época, mas ninguém nem percebia aquele chroma key safado que eles usaram nessa cena. Eu realmente acreditava que a Liz estava ali cantando pro Coliseu lotado. Por causa desse filme, eu tenho uma teoria de que por muito tempo What Dreams Are Made Of foi a música mais famosa da Hillary, mas como ela nunca teve assim um lançamento oficial como single e tudo mais, a gente não tem assim noção de charts para realmente confirmar de fato. Mas só para ter assim uma noção, era tipo uma Breaking Free do High School Musical em termos de impacto, sabe? Sucesso nas telinhas, sucesso nas telonas, Liz Maguire definitivamente transformou Hillary Duff em uma estrela e provavelmente o rosto mais popular para qualquer merchandise para o público infanto-juvenil naquela época. E a Disney, que não é boba nem nada, né, logo tratou ali de trabalhar sua protagonista em uma carreira própria, dando início ao que posteriormente viria a ficar conhecido como a geração de Acts/Acts. Britney Spears, Christina Aguilera, Fergie, Ryan Gosling, Mario Lopes, Jennifer Love Hewitt, Brittany Murphy, Justin Timberlake, entre vários outros aí. Toda essa galera passou por programas da Disney anos antes, mas até então ainda não existia essa visão de transformar eles em ídolos além dos programas que eles já participavam. Tanto que vocês podem notar que a Disney não tem praticamente nenhum peso na carreira que eles construíram depois, que todos eles construíram depois, ou precisaram passar por aquela fase de desvinculação de imagem. Um clássico aí, né, para toda executive. Para quem considera álbuns de Natal como álbuns de estúdio, algo que eu não costumo considerar, mas eu sei que bastante gente aí, né, leva em consideração. O primeiro álbum da Hillary nesse caso foi o Santa Claus Lane, lançado em 2002 e que vendeu 500 mil cópias apenas nos Estados Unidos. Mas o seu debut álbum propriamente dito veio em 2003 com Metamorphosis, que levado por singles como So Yesterday e a clássica como Clean, alcançou o topo da Billboard, até 2010 já tinha vendido mais de 5 milhões e meio de cópias e permaneceu por quase 2 anos consecutivos na lista de mais vendidos da parada norte-americana. O som da Hillary na época era basicamente uma mistura dos primeiros álbuns da Britney Spears com Avril Lavigne, uma mistura do Baby One More Time com Let Go, e o sucesso comercial que o Metamorphosis teve, que só para vocês terem uma noção, de acordo com o Nielsen SoundScan, em 2003, Hillary ficou atrás apenas de Norah Jones e Beyoncé, que tinha lançado o primeiro álbum solo dela, como o álbum feminino mais vendido do ano. E basicamente definiu o som e o padrão como um todo, né, de todo mundo que a Disney iria lançar a partir dali. Desconsiderando Britney, Christina e Fergie, por motivos que a gente acabou de citar, o Metamorphosis é até hoje o álbum de um exec mais vendido da história. E em paralelo ao seu sucesso na música, Hillary continuou expandindo a sua marca através de vários filmes. Com a média salarial de 2 milhões de dólares por filme, só entre 2004 e 2005 ela foi o rosto de produções como A Nova Cinderela, Raise Your Voice, The Perfect Man e 12 é Demais 1 e 2. Se você tem hoje pelo menos mais de 25 anos, você certamente já assistiu pelo menos um desses. Tamo aqui falando de clássicos do cinema aclamados pela crítica? Não tamo. Mas faz assim, pega As Branquelas e os filmes das Gêmeas Olsen como exemplo. Está entendendo? Era entretenimento garantido. Tanto que várias cenas dessa sequência de filmes, né, dessa meiuca de filmes que ela fez aí um atrás do outro, tanto que às vezes a gente até confundia a história, porque só lembrava assim, filme da Hillary Duff, se tornam trends novamente. Mas voltando pra música, em paralelo com as suas produções para o cinema, em 2004 Hillary lançou seu álbum auto-intitulado, obviamente, chamado Hillary Duff, que mesmo com apenas um single oficial, no caso a maravilhosa Fly, que sequer entrou assim no Hot 100 da Billboard, o álbum alcançou o segundo lugar na parada de álbuns, vendendo mundialmente mais de 2 milhões de cópias. Apesar dos singles dela não ter assim, uma forte rotação nas rádios mainstream, a imagem dela era muito bem trabalhada dentro do público-alvo, já que a divulgação do disco ficava um pouco comprometida com a agenda dela de turnês, gravações e promoção dos filmes. Muitas vezes os próprios filmes eram usados como parte da divulgação, ela colocava algumas músicas do disco na trilha sonora deles, e tudo isso meio que contribuía para que, mesmo sem hits nas rádios, os álbuns dela continuassem vendendo como água.
Tanto que só para vocês terem uma noção, em 2005 Hillary lançou Most Wanted, uma coletânea com as músicas favoritas dos 2 primeiros álbuns dela e algumas inéditas que ela gostava, mas ainda não tinha material para lançar um terceiro disco. E mesmo com várias músicas recentes repetidas, o disco foi número 1 na Billboard por 2 semanas, permanecendo no chart por outras 35 e vendendo mundialmente mais de 2,5 milhões de cópias. Essa foi a era que trouxe algumas das músicas mais famosas da carreira da Hillary, as que começaram ali a sinalizar a sua transição de artista teen para uma sonoridade mais adulta. E para qualquer um que assistia TVZ ou MTV na época, Wake Up e Beat of My Heart, principalmente Wake Up eu acho, é com certeza aí uma lembrança bem viva na memória. Wake up on a Saturday night. Could be New York, maybe Hollywood. Apesar de aqui a gente estar focando no lado bom e marcante da carreira dela, façam aí as contas de como é que foi humanamente possível lançar 2 álbuns, 5 filmes e 2 turnês em um intervalo de 2 anos. Além de que não era só colocar o material no mercado, muito ou pouco tinha que ter uma divulgação também. A bichinha trabalhou bastante, viu? Mas bom, apesar do contrato com a Hollywood Records exigir o lançamento de 5 álbuns de estúdio, por essa época o acordo que ela tinha com o Disney Channel já havia se encerrado, o que acabou dando a Hillary bastante liberdade em diversos aspectos, incluindo um deles, a decisão do que ela iria cantar no seu próprio repertório. Se no começo dos anos 2000 ela basicamente moldou o conceito do idol teen, até porque vendo o sucesso da Disney, a Nickelodeon também foi lá e tentou replicar a fórmula com os seus, em 2007, com um novo visual, uma nova atitude e uma nova sonoridade, a gente presenciou também o conceito da ruptura e desvinculação de imagem. Acompanhada de produtores como will.i.am e Ryan Tedder, o Dignity foi o primeiro álbum que a Hillary compôs todas as músicas de um disco dela. A única exceção aqui é Outside of You, uma música que ela ganhou de presente da Pink. E o choque foi grande, viu? Quando os primeiros singles dessa era começaram a ser lançados, e ela era agora, literalmente, uma nova mulher. Apesar de Play With Fire ter sido o primeiro gostinho que a gente teve da era Dignity, quando o clipe foi lançado de forma bem avulsa ainda em 2006, o real conceito do disco mesmo só foi apresentado com o lançamento dessa, que é nesse momento um dos principais virais que a gente tá vendo, With Love. Pela primeira vez, uma música dela teve uma grande aceitação nas rádios, tanto que se tornou o single dela com o maior pico no Hot 100 da Billboard. Era uma fase onde ela estava experimentando bastante coisa nova e o público até que foi bem receptivo a esse novo momento dela. E uma dessas novidades, olha só, foi justamente a adição de coreografias. E cara, é realmente muito engraçado notar como ela realmente não só definiu o que quem veio depois dela, obviamente dentro dessa linhagem, né, de act/act, o que todo o pessoal que veio depois dela iria fazer, como até o que eles não iriam fazer. Porque eu acho que com exceção da Zendaya, que vinha ali com outras influências, nenhum desse pessoal, nenhum act ou ex-act é conhecido por coreografias ou danças. Eu acho que o máximo que a gente teve foi a Selena Gomez ali na época de Come and Get It e a Ariana ali na época de Problem. Mas você tá entendendo que dança nunca foi o forte dessa galera? Gente, não tô aqui dizendo que a Hillary literalmente moldou assim de cabo a rabo a carreira de todo esse pessoal que a gente tá citando aqui, mas só pra ilustrar uma coincidência, sabe? Mas bom, ainda que a dança não fosse o ponto forte dela, fosse mais ali uma tentativa dela em se reinventar, ela ainda assim foi lá e nos deu esse momento icônico, revivido vez ou outra, mas que voltou agora com força total, 14 anos depois. Eu sei que muita gente levou isso aí na zoeira, mas não tem aí um charmezinho nesse lack of energy dela? É sobre isso. E o melhor é que ela própria sabe se divertir com isso também. Ainda sobre a era Dignity, Hillary saiu em turnê mundial. A sua primeira a passar pelo Brasil, aliás, teve ainda o single Stranger, que fez bastante barulho também. Eu sei que para muitos essa é a melhor música dela. E após a conclusão da era, para encerrar de vez o seu contrato com a Hollywood, Hillary lançou em 2008 a coletânea Best Of, com o single inédito Reach Out, e a melhor das suas B-sides, Holiday. Da sua estreia até o fim do seu contrato musical, a Hillary viveu constantemente aí um 24/7. Dias de folga durante esses quase 10 primeiros anos de carreira dela foram raros. E quando ela resolveu aí desacelerar o passo após entregar o seu último lançamento para a gravadora, foi mais do que compreensível, né? Por essa época, a Hillary passou a focar em fazer vários filmes que não traziam assim grande visibilidade, mas que
ela provavelmente escolheu por gostar do roteiro e querer viver aquelas personagens. Foi por essa época também que ela lançou a sua coleção de best-seller, Elixir, que aliás trouxe novamente ela para o Brasil em sessões de autógrafos em São Paulo e Rio de Janeiro, e até uma pontinha na versão original de Gossip Girl ela fez em um triângulo amoroso entre os personagens Dan Humphrey e Vanessa. Após isso, foram alguns bons anos focando na sua vida pessoal, na sua família, se casou, se divorciou, virou uma mãe, até que em 2014 ela finalmente lembrou que ainda tinha fãs e retomou a sua carreira musical anunciando um novo disco, que a princípio teria ali uma pegada bem pop folk, segundo ela, mas que com o tempo foi ganhando aí outras formas. O retorno da Hilary na época trouxe a nostalgia de volta para muita gente, não só no público geral, mas como vários fãs que nesse tempo em que ela ficou sem lançar nada se tornaram grandes estrelas mundiais, como o caso do Ed Sheeran, que colaborou com ela na faixa Tattoo, e a Charli XCX, que também tentou trabalhar com ela, mas segundo a Charli, a Hilary nunca viu o e-mail que ela mandou, e uma música que ela tinha escrito para ela acabou sendo lançada pela própria Charli para não ficar engavetada. A música, nesse caso, se chamava Boom Clap. Alguém aí conhece? Bom, é bem claro que houve aí uma interferência da gravadora nesse último comeback da Hilary. Se dependesse só dela mesma, eu tenho certeza que o Breathe In, Breathe Out teria sido um disco bem menos dançante. Mas se era um bom hino pop que eles queriam para aprovar o lançamento do disco, ela foi lá onde a Tove estava, escreveram juntas uma música que é o suco do pop e entregou Sparks. Turn the lights down low and kiss me in the dark. Não sei até hoje de quem foi a ideia de lançar o clipe original com aquela propaganda horrorosa do Tinder. Eu até entendo que foi o patrocinador, mas nossa, existe outras formas mais naturais, né, de você colocar ali um anúncio. E se a música flopou, o clipe já não era lá grande coisa. Mas como há não muito tempo atrás a internet decidiu que o pop morreu quando as pessoas deixaram essa música flopar, a gente até finge que nada disso aconteceu e de que foi aí realmente as pessoas que não souberam aproveitar essa pérola. O que tem aí o seu fundinho de verdade também, né? Porque, nossa, tem tanta música boa que faz aí sucesso merecido, mas que o clipe é bem ruim. Mas como se tudo isso ainda não fosse o suficiente, 2015, eu sei que alguns devem lembrar que não foi um ano muito fácil para a música pop. Os maiores hits do gênero naquele ano, só para citar alguns exemplos, foram See You Again, do Wiz Khalifa com Charlie Puth, e Cheerleader, do Omi, além de, claro, né, Hello, da Adele, mas aí a gente já tá falando de um outro nível. E com isso, o máximo que Sparks conseguiu nas paradas foi um singelo 93 no Hot 100. Ainda assim, o disco também não fez nada feio e foi top 5 na lista de mais vendidos na sua semana de lançamento, sendo até esse momento o último suspiro da carreira musical da Hilary. Ou melhor, né, até quase esquecia dessa. O último suspiro dela, na verdade, como cantora, foi em um feat com seu atual noivo, o cantor Matthew Coman, em parceria com o DJ e produtor Hack na faixa Never Let You Go, lançada em fevereiro do ano passado. Se ela vai lançar um novo álbum algum dia, olha, vindo da Hilary é um pouco complicado de afirmar isso, viu? Até porque, principalmente hoje em dia, mais até do que na época do auge dela, se tem aí uma cobrança muito forte, né, para que a pessoa dê o sangue na divulgação. Vai lá, lançou o álbum, tem que fazer 5 clipes, tem que fazer turnê, tem que lançar um curta-metragem, tem que fazer live, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter números, tem que vender, tem que vender. E às vezes a própria pessoa só quer lançar a música dela, quer que as pessoas escutem e pra ela tá de bom tamanho. Eu acho que todo esse lance de divulgação, ela já saturou lá naquela época e deve ser por isso que ela não lançou nada. Porque se lançar do jeito que ela quer, o povo vai reclamar. Por outro lado, da sua carreira como atriz, ela não abre mão e após o enorme sucesso de Younger, que estreou em 2016 e só encerrou esse ano com 7 temporadas, Hilary se prepara agora para a estreia da sua nova série, How I Met Your Father, que promete trazer aí, de um outro ponto de vista, a história contada em um dos sitcoms mais famosos da TV, How I Met Your Mother, para quem não pegou a regra. Como alguns devem saber, um reboot de Lizzie McGuire também era para estar vindo aí a essa altura, mas por diferentes visões criativas com a Disney, não só por parte da Hilary, mas como de toda a galera, toda a produção que estava por trás do programa, o projeto acabou sendo cancelado por a Disney não abrir mão de como a história deveria ser contada. O salário da Hilary para participar desse reboot era de nada mais nada menos que $500 mil por episódio. E cara, se ela deu pra trás num projeto desse com a bolada dessa só por não acreditar na história que a Disney queria que o roteiro seguisse, eu acho que essa é uma boa prova de que hoje em dia ela só faz o que ela realmente quer. Ao longo da sua carreira, Hilary Duff marcou um período bem importante na vida de muita gente, e não à toa que vários desses momentos são constantemente revividos e apresentados ao novo público.
Como o humor é sempre uma ótima forma de captar a atenção das pessoas, vamos só esperar aí pra ver qual vai ser o próximo viral que a galera vai lá pegar e resgatar. Eu voto em Wake Up. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu é que essas coisas sempre vêm de onde a gente menos espera. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal. Aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.